E o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, afirmou ontem, em entrevista ao SBT News, que não acredita na possibilidade de impeachment de ministros, mesmo depois da rejeição da indicação de Jorge Messias a uma vaga no Supremo. Ninguém pode ficar brincando de fazer impeachment. É um processo em que se imputa um crime de responsabilidade. Agora, se isso estiver de fato caracterizado, poderá haver impeachment de ministro do Supremo. O Brasil já teve 2 impeachments presidenciais sob a Constituição de 88, o caso Collor e o caso Dilma. Portanto, já tivemos essa situação. Não é uma novidade na nossa tradição jurídica mais recente. Agora, não é preciso ou não é possível ficar brincando de impeachment. Gilmar também classificou como deplorável a decisão do Senado de rejeitar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo. Eu deploro, eu lamento essa decisão do Senado, mas a respeito, considero o Jorge Messias uma pessoa extremamente qualificada, esteve aqui durante todos esses anos atuando como AGU e atuando bem na defesa de causas importantes, inclusive nos processos ligados a atos antidemocráticos. Mas é uma decisão soberana do Senado Federal e é o sistema que nós temos, indicação pelo presidente da República e submissão a uma sabatina no Senado Federal e depois a votação no plenário. E, infelizmente, ele não atingiu o quórum para a aprovação. Gilmar também respondeu ao questionamento sobre a sua ex-mulher, a advogada Guiomar Mendes. Relatórios produzidos pelo COAF mostram movimentações suspeitas de recursos de um fundo relacionado à REAG, a gestora de investimentos apontada no esquema de fraudes do Master, envolvendo familiares da ex-mulher do ministro. Como eu posso saber como se dá a movimentação de recursos em relação a parentes da minha ex-mulher? Eu poderia responder com uma risada. Eu não sei a movimentação dos meus filhos. Eu não cuido dessas questões. Então, como eu vou saber desses fatos? Mas aí ainda uma situação mais caricata. A minha ex-mulher tem 19 irmãos. Agora eu vou ficar acompanhando movimentos de 19 irmãos, de filhos, netos e coisas do tipo. Bom, e por fim, o decano criticou o vazamento de dados por parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. Esse poder de CPIs, de fazer quebras de sigilo bancário ou fiscal, de maneira absoluta, sem responsabilidade. Nós vimos o episódio da Marta Greff, em que inclusive lamentável para as mulheres, conversas íntimas divulgadas. Veja, não tinha relevância nenhuma para a investigação, mas aquilo foi colocado. Ou ainda um outro episódio que vocês relataram, que alguns membros da CPI entraram na tal sala-cofre lá do Senado para ver cenas de sexo que haveria em filmetes. Ana Paula Henkel, boa noite, seja bem-vindo. O ministro Gilmar Mendes parece que segue em turnê, né? Realizando entrevistas depois daquela série de outras entrevistas. Ontem, então, ele concedeu a oitava, Augusto? A oitava entrevista agora para o SBT News, enfim, respondeu a vários questionamentos. Agora falou mais uma vez aí sobre a derrota do Messias. Aliás, foram 2 grandes derrotas para o governo Lula nessa semana, Ana. E a gente se pergunta, né, se cabe, é claro que é retórico, mas cabe ao ministro do Supremo se manifestar sobre a decisão do outro poder, né? No caso, o Poder Legislativo, o Senado, que é soberano, que decidiu ali por 42 votos pela rejeição do nome indicado pelo presidente Lula. Boa noite.
ficou incomodado com o Senado dando uma resposta, né? Uma resposta institucional que está dentro da Constituição. Boa noite, Paula, Piotto, queridos, mestre Alexandre, Augusto. Boa noite à nossa audiência. Um beijo para a nossa editora Branca. Olha, ele estava ouvindo aqui e anotando, né? Não pode ficar brincando de fazer impeachment. Vejam vocês, não pode usar a nossa Constituição. A gente não pode usar as nossas ferramentas de freios e contrapesos. Depois ele fala que buscar, né, que tivemos impeachment, 2 impeachments de presidentes, mas que não impeachment de ministro, como se eles fossem seres superiores, né? Essa coisa aí de presidente, deputado, senador, quase falando isso, porque não é, como ele disse, uma tradição jurídica. Queria perguntar ao ministro se devorar a Constituição como eles fazem, se desrespeitar as normas constitucionais, as nossas prerrogativas institucionais, se isso é tradição jurídica, se é tradição jurídica, ministros envolvidos com banqueiros, com resorts, com CPIs. Queria perguntar ao ministro se é tradição jurídica ministros abrirem inquéritos de ofício, mandar prender, mandar soltar. Queria saber do ministro se é tradição jurídica colocar uma pessoa na cadeia, condená-la por 14 anos porque ela escreveu uma frase dita por um dos ministros com batom, 14 anos. Depois ele fala que o que aconteceu com o Messias é deplorável, aspas para ele. Veja, a política sendo feita, o Senado usando exatamente as ferramentas que tem direito e que nós, cidadãos, cobramos há muito tempo para que essas ferramentas fossem usadas. Isso agora é deplorável. Por fim, Paula, ele fala dos irmãos, né? A minha ex tem 19 irmãos, meus filhos, mas o curioso é que a mesma régua não é usada quando o nome é Bolsonaro. Quando é família Bolsonaro, aí até 15ª geração do presidente Bolsonaro, se roubou um picolé na padaria, aquele 15º primo vai ser ligado ao Bolsonaro com todas as piores frases e adjetivos. Então a mesma régua, é curioso que não é usada para ele. Agora, para finalizar, ele falando sobre a ex-noiva do Vorcaro, que é lamentável para as mulheres, né? Realmente, aquelas mensagens, realmente, nós não nos interessamos por ela. Agora, ele não pode falar que não tem nada de relevante naquelas mensagens, porque as mensagens que foram divulgadas, no meio da conversa informal dos dois, há perguntas. Você encontrou o Alexandre, mas Alexandre quem? O que deu a reunião? E depois a pergunta voltava para frases mais picantes, daí a pouco ela perguntava outra coisa. Então, ele não pode falar que não tem nada de relevante, porque a gente não sabe disso ainda, né? Então, queria saber se é tradição jurídica comentar sobre investigações que ainda estão em curso. Bem pontuado, Ana. Alexandre, também quero te ouvir. Dá para dizer que algumas falas ali do ministro Gilmar Mendes, ele tenta de alguma forma criminalizar a atividade política, Alexandre, quando ele fala, né, critica as CPIs, inclusive fala em brincar de fazer impeachment, que é uma previsão constitucional, como bem lembrou a Ana, né? Algo que foi tão criticado na Operação Lava Jato, de criminalização da atividade política. Me parece que o ministro Gilmar Mendes segue esse caminho. Pois é, eu imaginei que ele já tinha percebido a consequência negativa dessa série de entrevistas, mas ele continua, né? Continua dando entrevistas. Acho que não percebeu a consequência. Bom, ele deu uma entrevista eminentemente política, como se ele fosse um político, um deputado, um senador, e não um juiz supremo.
E o pior é que isso não escandaliza o país, as pessoas acham que é normal dar uma entrevista política, e não é. Bom, eu anotei, como fez a Ana, eu também anotei que não pode brincar de impeachment. Né? Olha, não pode brincar de ministro do Supremo, não pode brincar de guardião da Constituição e não respeitá-la. Né? Só para citar assim, o mais evidente, começaram um inquérito sem Ministério Público, não seguem o juiz natural, né? Invertem as coisas da liberdade de expressão, não é o que o Supremo pratica, não é o que está escrito, o que o Supremo está deixando de praticar é o contrário daquilo que o Supremo disse que praticaria naquela ementa que a Ana leu na sexta-feira passada, lá de junho de 2018. Então, o Supremo não pode brincar de juiz do Supremo que esteja acima da Constituição. Agora, o processo de impeachment é crime de responsabilidade, é um julgamento político. O ministro Gilmar Mendes sabe muito bem que Collor, quando foi empichado, né, foi uma decisão política, porque depois o inquérito foi para o Supremo e o Supremo o absorveu dos crimes comuns. Então, é um julgamento político, não precisa se enquadrar em Código Penal. Né? Basta que a pessoa não observe o juiz natural, né? que faça um abuso de autoridade, arbítrio, essas coisas que a gente tem visto lá no Supremo. E mais, né? Contrato de 129 milhões, aviãozinho, investimento no Taiaiá, isso aí tá tudo muito claro. Né? Bom, e outra coisa que eu anotei aqui, né, que um juiz isento não dá opinião sobre jurisdição. Ele vai julgar deputados e senadores, mas ele está criticando a CPI, está criticando uma decisão do Senado Federal, está criticando, dizendo que é deplorável. Né? Não fica bem para um ministro do Supremo criticar o outro poder. Mas é que virou... Perdemos a conexão. Voltou, Alexandre? Voltou conosco? Acho que voltou. Voltou. Engraçado que é só quando eu falo que acontece isso. Oscilando um pouquinho a conexão. Tem alguns, certamente não é o Chega que está fazendo essa censura aqui. Está atrapalhando. Bom, e eu fiquei sabendo agora, eu pensei que fosse só fofoca, mas o próprio ministro Supremo informou que tem cenas de sexo. Eu não sabia disso, fiquei sabendo agora, né? Ao criticar aí os vazamentos. São criticáveis, mas não por um juiz do Supremo. Diga lá, Piotto, sobre esses trechos que nós trouxemos aí, declarações do ministro Gilmar Mendes. Segundo aqui, Augusto Nunes, é a 8ª entrevista em 10 dias. Deu 7 em 3 dias e agora descansou um pouquinho. A gente lembra que ele disparou a dar entrevistas quando, na CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira sugeriu o indiciamento dele, mais o ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. A partir daí que ele desandou a falar. Ele ainda não aceitou o nosso convite. Segue aberto. Devendo uma entrevista aqui. Ele assina recibo com uma competência impressionante, né? O que é um decano desesperado, ou que parece perceber que o poder dele já não é exatamente aquilo que ele imaginava que sim, um dia foi. Eu vou me ater a esse ponto em que ele diz que não é possível brincar de impeachment, né? O Alexandre e a Ana já foram aos pontos, eu só vou me juntar a eles. Primeiro que essa reclamação dele sobre a questão do Messias, que ele chama de deplorável, deplorar é lamentar profundamente, assim, né? Isso é o que se chama aí na conversa jurídica de jus esperneandi. Pode reclamar, porque ele não pode fazer absolutamente nada, como ele próprio reconhece logo depois. O Senado é soberano em relação a isso. E o meu otimismo vai no momento em que, talvez se isso tivesse acontecido 2 anos atrás, o Supremo talvez se metesse nessa história, porque o ministro Alexandre de Moraes, naquela discussão do IOF, houve uma decisão do Congresso Nacional, o Lula impôs vetos, os vetos foram derrubados pelo Congresso, exatamente como prevê o rito
nesses casos, ou seja, tudo dentro da lei, e deveria prevalecer o entendimento do Congresso Nacional. O Alexandre de Moraes anulou tudo aquilo e vou fazer uma mediação. Esse Supremo parece que já não existe mais. Não quer dizer que devamos diminuir a vigilância, muito pelo contrário. Mas ele reclama, pode reclamar, a decisão já está tomada. E, de novo, o Messias foi uma indicação claramente política e o Senado respondeu de forma política. Pronto. Se o Lula tivesse indicado um jurista de renome, reconhecido tecnicamente, o Congresso daria um outro olhar. Muito provavelmente. Porque daí, o argumento entre os senadores, vamos rejeitar ou vamos aprovar, entra o peso técnico. Não era o caso do Messias. Eu fiz menção aqui, o Messias foi apresentado ao Brasil, ele se tornou popular no Brasil porque ele estava levando um documento, ele se prestou ao trabalho de levar um documento que ia contornar uma decisão judicial, que era justamente aquele termo de posse. Olha, a Dilma dizia, né, só usa em caso se por acaso a decisão da Justiça Federal de Curitiba de prender o Lula. Porque daí, com o termo de posse, ele se tornava ministro e o ministro teria que ser julgado pelo Supremo. Escaparia do alcance da Justiça Federal. Como é que isso aí libada a reputação para alguém que estava almejando chegar a ministro? Mas tudo bem, vamos deixar de lado que isso aí, de novo, é o direito de reclamar do ministro Gilmar Mendes. Aí ele diz, não se pode brincar de impeachment, não se pode brincar de julgamento do Supremo Tribunal Federal, para onde eles levam tudo o que acontece no Brasil. Eles aceitam tudo, inclusive assuntos que não têm absolutamente nada a ver com o Supremo Tribunal. Não se pode brincar de prerrogativa de foro especial, ou seja, todo mundo agora arranja um jeito de colocar nesse foro para poder julgar dentro do Supremo. O Supremo está brincando com coisa séria há muito tempo. O Supremo faria um favor ao país se olhasse para si, se olhasse para dentro e corrigisse de dentro para fora. Não tem nada errado do lado de fora que o Supremo tem que se meter. Problemas do Congresso serão resolvidos no Congresso. Boa parte das questões da sociedade serão resolvidas na justiça comum, na primeira, na segunda, na terceira instância, no máximo no STJ, mas não no Supremo. E ele fica insistindo nessa ladainha. Ninguém aguenta mais esse intervencionismo do Supremo. É isso. Agora, ele pode reclamar, a história do Messias já é, digamos, favas contadas. É uma derrota dele, do Lula primeiro e depois dele, porque ele bancou publicamente. Ele descobriu que ele não tem esse poder mais dentro do Congresso Nacional. Por todas as razões, os acordos, não importa, mas esse poder o Gilmar Mendes descobriu e talvez isso tenha, digamos, machucado. Como assim o decano não fala mais grosso dentro do Congresso Nacional? Me parece isso. Augusto, tem gente aqui sugerindo para você convidar Gilmar Mendes também para uma entrevista no seu programa. Mas eu adoraria. Está feito o convite, está atendida a sugestão. Muito bom. Eu vou entrar nessa ampliação da lista do não se pode ficar brincando, né? Não é possível ficar brincando de impeachment. Não é possível ficar brincando de absolver culpados. Não é possível ficar brincando de ganhar fortunas, né? Propinas milionárias disfarçadas de honorários advocatícios. Não é possível brincar de ladrão, como fazem tantos ministros, e não é possível um ministro, seja decano ou não, se intrometer numa eleição que não depende dele, não tem nada a ver com ele. Ele queria piorar o Supremo com a ampliação da sua bancada. Agora, ele ajudou a consumação da derrota do Messias com o texto que ele escreveu nas redes sociais. Eu vou ler só um trechinho aqui. A atuação de Messias perante o Supremo também foi fundamental para a responsabilização de Big Techs por publicações criminosas nas redes sociais. Essas credenciais evidenciam que Jorge Messias está à altura do cargo e reúne condições para exercer a magistratura com equilíbrio, responsabilidade e elevado senso institucional. O Senado saberá analisar seus múltiplos atributos. Está chamando o cara de censor, e como é que pode juiz ficar dando palpite em decisões de outro poder sobre juízes? Eles não deviam falar nem antes, nem depois. Melhor fazer como o Lula, aí, né, saiu com o rabo entre as pernas, aí não deu um pio até agora, não sabe o que dizer.
E o que o nosso decano entendeu é o que o Alexandre Garcia, com o brilho de sempre, qualificou de impeachment preventivo. É isso aí. Virão outros impeachment, sim. Não dependem da vontade do Gilmar. Ele agora está com uma bancada minguada, ainda mais minguada, deveria ser um pouco ampliada pelo Messias. Não foi. Ele está chefiando quase ninguém. E agora a gente fala sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deixou a prisão domiciliar nesta sexta-feira para fazer uma cirurgia no ombro. O procedimento foi realizado no Hospital DF Star, em Brasília, após a autorização do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A cirurgia teve como objetivo corrigir lesões no manguito rotador e também recuperar os movimentos do braço. Antes do procedimento, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, pediu orações nas redes sociais. Que Deus abençoe nosso dia, amados. Já estamos a caminho do hospital. Peço a meus irmãos em Cristo que orem pelo procedimento cirúrgico do meu galego. Cremos, pela fé, que já deu tudo certo. O Senhor é bom em todo o tempo. E segundo o boletim médico, a cirurgia foi realizada sem intercorrências. Bolsonaro segue internado para controle da dor e também para observação clínica. Após o procedimento, Michele agradeceu a equipe médica nas redes sociais. Na decisão, o ministro autorizou a internação, mas proibiu visitas durante o período no hospital. Apenas Michele Bolsonaro pôde acompanhar o ex-presidente com monitoramento da Polícia Militar do Distrito Federal. O ministro também determinou que a defesa apresente um relatório médico completo após a cirurgia. Alexandre, a gente lembra que essa cirurgia no ombro, ela ocorreu na manhã de hoje em razão de uma queda que o ex-presidente sofreu ainda em janeiro, salvo engano, 6 de janeiro, quando ele ainda estava preso na Superintendência da Polícia Federal. Teve um traumatismo craniano leve, segundo os médicos, mas foi uma situação bastante preocupante e, por conta disso, então, houve essa recomendação para realizar uma cirurgia no ombro. Felizmente, ele agora segue em observação, deu tudo certo. Ele estava entupido de remédio e, além disso, tinha aquele ar-condicionado que não o deixava dormir. Então, ele perdeu, foi levantar para ir ao banheiro, perdeu totalmente o equilíbrio, né? Poderia ter sido pior, poderia ter batido a cabeça numa quina, alguma coisa assim, mas mais gravemente, né? Acertou o manguito. Está fazendo um ano que eu também arrebentei o meu aqui, mas estou recuperando na fisioterapia. Mas interessante que os filhos não podem acompanhar o pai. Moraes não deixa, né? Eu já falei aqui, Moraes ele foi a vítima, ele foi o julgador, ele foi o investigador, foi o promotor, porque não tinha promotor na época, e agora é o carcereiro, e é carcereiro individual, né? Carcereiro do Felipe Martins, carcereiro de Bolsonaro, carcereiro do ex-ministro da Justiça, né? São alguns prisioneiros muito especiais, né? Eu ontem, lá em Marsella, eu visitei o castelo de If, onde ficou o conde de Monte Cristo, na ficção do Alexandre Dumas. Mas lá no Brasil a ficção não é ficção, é a realidade, né? As coisas que estão sendo feitas. E é lamentável. Eu vi um desabafo do Carlos, do filho Carlos, dizendo que tudo bem, o pai está com menos soluço, mas chega 120 minutos, ele tem que ir embora, o filho precisa ir embora, né? E Bolsonaro respondendo para ele, calma que isso vai acabar, né? Então a gente termina com essa frase, calma que isso vai acabar, porque não tem que acabar, né? Um dia vai acabar. Exatamente. Ana, a gente lembra que Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele concedeu 90 dias de prisão domiciliar e na última segunda-feira, dia 27 de abril, então, completou-se um mês de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora está internado em observação depois de realizar essa cirurgia no ombro. É o que o Alexandre disse, né? O carrasco
É o carrasco de um Brasil. Ninguém vai esquecer o nome do Alexandre de Moraes, assim como não vamos esquecer, né, a quarta-feira, a sabatina do Messias, o nome do Jorge Messias. Certos nomes vão ficar nas páginas do Brasil para sempre. E Alexandre de Moraes, com certeza, será um desses nomes e não por razões republicanas, né? A gente deseja que o presidente Bolsonaro se recupere. Agora, eu vou fazer uma brincadeira aqui, espero que ela chegue até o presidente Bolsonaro. Lesão no manguito rotador é lesão clássica de jogador de vôlei. Então, o presidente Bolsonaro deve ter jogado muito vôlei durante a vida, porque quando a gente chega e fala, ó, estou com uma lesão no manguito rotador, é porque já é uma lesão de quem jogou vôlei muitos anos. Então, a gente deseja que o presidente Bolsonaro se recupere e que a vida volte um pouco à normalidade, né? Como ele disse para o filho Carlos, né? Isso tudo vai passar. Então, a gente espera que isso passe o mais rápido e agora com o manguito rotador, quem sabe a gente não possa ver o presidente jogando um vôlei. Rotador novinho, folha. Ô, Ana, só sinaliza pra gente, aqui o manguito, é isso? É aqui, ó, o manguito rotador. Aí, ó, que é a junção uma lesão clássica do vôlei. Ombro com o braço aqui. Jogador de vôlei que não tem dor no manguito rotador, a gente fala que não é jogador de vôlei. Tá certo. Nadador também sofre com isso. É por isso que precisam ser aplicadas, materializadas, né, as mudanças provocadas pela derrubada do veto do Lula ao projeto da dosimetria. O Bolsonaro será um dos beneficiários, digamos assim, disso aí. É preciso rapidamente colocar em prática o que foi decidido. Sim. Rapidamente. Eu não sei qual é o caminho correto a seguir, né? Não tenho conhecimentos jurídicos a respeito, agora tem de fazer isso com velocidade. Né? Toda nova lei retroage em benefício do réu. Tem de reagir com mais velocidade ainda, porque é em benefício dos inocentes. Até porque, Piotto, lembrando, essa prisão de domiciliar é por 90 dias, já cumpriu 30, tem mais 60, mas o ministro Alexandre de Moraes pode reanalisar essa decisão, né, que ele concedeu ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso, essa lei precisa entrar em vigor o quanto antes, né? A questão é que o Supremo criou um problema porque atuou completamente fora do escopo jurídico, prendendo pessoas e julgando de forma completamente abusiva, que o Congresso teve que aprovar uma lei que é estranha, a lei da dosimetria é um negócio estranho também, né? Que é um remédio, porque não tiveram coragem os parlamentares para aprovar, até porque o Supremo jogou, nesse aspecto estava muito forte ainda o Supremo e conseguiu inibir os parlamentares, não foi adiante, sobretudo o presidente da Câmara, né, que é por onde deveria começar essa discussão. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, antes e agora também o atual presidente. Veja só, se a gente tivesse aprovado a anistia, que é um remédio que este país já se deu e o país só melhorou depois de cada anistia que foi aprovada e não foi uma só, você simplesmente tem anistia, acabou, cada um volta para casa. Agora você vai ter que analisar cada um. Como é que o Supremo vai fazer isso? É o próprio ministro Alexandre de Moraes que vai fazer isso individualmente com o grupo dele? Se for isso, leva 10 anos. Porque, imagina só, ele não tem só isso para fazer, né? Ele se mete numa série de outras coisas também. É intensificar a luta pela anistia também, sabe? Eu acho que agora há um ambiente para isso, né, Augusto? Criou-se um ambiente parlamentar para isso. O Senado redescobriu que tem força. Se disser que vai demorar, e acho que isso é fato, se disser que vai demorar muito para aplicar a dosimetria para todos, nós ganhamos um motivo claro para começar a discussão da anistia depois da manhã. É isso aí. Porque ela deu errado. É isso. E o senador Flávio Bolsonaro afirmou que a derrubada do veto ao projeto de lei da dosimetria foi o melhor presente de aniversário que recebeu. O parlamentar completou 45 anos ontem. Ontem foi dia de vitória. A gente derrubou o veto do Lula ao projeto da dosimetria. Isso representa um novo começo.
o início de uma nova estação para centenas de famílias brasileiras. Foi só um primeiro passo, mas fundamental para muito em breve a gente conseguir honrar integralmente todos os brasileiros injustiçados pelo 8 de janeiro, incluindo meu pai. Eu já imagino filhos voltando a conviver com seus pais, assistindo futebol juntos em casa no domingo, as mães beijando seus filhos antes de dormir, as famílias indo juntas para a igreja, estudantes, empreendedores retomando as suas vidas, mesmo que os traumas da injustiça, da perseguição, da impotência muitas vezes, ainda levem um tempo para cicatrizar. E ontem foi meu aniversário. E ajudar a devolver a esperança para tanta gente sofrida foi, sem dúvida nenhuma, o maior presente que eu poderia receber. É isso, a declaração foi feita, então, claro, depois do Congresso derrubar o veto do presidente Lula, esse projeto da dosimetria, Alexandre, como trouxe, inclusive, o Augusto. Alexandre, ontem nós conversamos com a deputada Bia Kicis e ela explicou um pouquinho como é que o que vai acontecer daqui para frente, né? Agora, com a aprovação, cada um dos condenados terá de entrar individualmente por meio do seu advogado e pedir o recálculo da pena para o juiz da execução penal, que, no caso, se confunde com o próprio relator da ação, que é o ministro Alexandre de Moraes, no Supremo. Pois é, bom, em primeiro lugar, os 45 anos aí do Flávio, do senador Flávio, fazem a gente lembrar que Kennedy, presidente, tinha essa idade, né? Quando deram o tiro, quando ele recebeu o tiro, tinha 46, mas a gente nunca sabe, né? Porque o pai dele recebeu uma facada na barriga e a gente não pode esquecer que não esclareceram a história de o Adélio Bispo estar na Câmara dos Deputados naquela mesma manhã. Um gabinete de deputado é que autoriza a entrada de alguém. E um gabinete de deputado autorizou a entrada de um falso Adélio Bispo para criar o álibi. Não custa lembrar, porque choveu, né? Literalmente vieram do ar advogados, era um desempregado que tinha mais de um notebook, mais de um celular. Não tem como dizer que era um lobo solitário como esse que agora atirou lá no hotel Hilton, lá de Washington, na tentativa de chegar àquele jantar. Mas vamos ao Flávio, ele se movimentou bastante, né? Foi um dos articuladores, claro que o articulador principal foi o próprio Davi Alcolumbre, mas Flávio está demonstrando que precisa mostrar articulação política, né? Já que Lula parece cansado. Alcolumbre ganhou fácil do Lula e seus articuladores, tanto na Câmara como no Senado, na votação das duas ocasiões, né? Da derrubada do veto e da derrubada de Messias. Mas eu queria lembrar do que disse o Piotr, né? Pode ser demorado. E a demora pode ser um motivo para acelerar a anistia. Em outra circunstância, né, e caiu lá com o Paulinho, foi lá conversar com o Moraes, parecia, né, para não parecer um confronto com o Supremo faz uma coisa e a Câmara anula, né, fizeram esse meio termo da dosimetria. Mas agora eu acho que há ambiente, sim, né, mudou a circunstância, e nessa circunstância de um Supremo acuado pela má atuação de alguns ministros, né, e o Senado se descobrindo, Congresso Nacional como um todo se descobrindo, pode ser que seja essa uma oportunidade de nem precisar esperar para a eleição, né? Porque já estão falando em impeachment de ministro supremo antes da eleição, sem precisar mudar a composição do Senado através do voto. Então, são coisas que vão se desenvolvendo na medida em que, como disse aqui, eu tenho um amigo que é da família real portuguesa remanescente, Dom Luís. Dom Luís diz assim, vamos deixar os acontecimentos acontecerem, né? Então, vamos ver o que vai acontecer.
Ana, ontem você não estava conosco, estava na audiência para a gente falar um pouquinho da aprovação dessa lei que passou com folga, né? Foram 318 votos na Câmara, 49 no Senado. É uma vitória importante, claro que não corrige todas as injustiças, não apaga todos os abusos, mas sim é um caminho importante, uma pequena vitória, né? Para quem está preso, para quem foi condenado, e isso pode, claro, abrir o caminho para seguir na discussão da pauta da anistia. Sim, Paula, eu acho que agora tem que ser a prioridade, porque nós estamos falando de centenas de presos políticos. Em 2026, no Brasil, pessoas condenadas a 14, 15, 16 anos de cadeia, regime fechado por doar R$ 500 para ajudar no aluguel de um ônibus, ou pelo batom ali da Débora, ou por ter se comunicado. Imagina, o Clezão, que morreu, ele sequer estava nas manifestações. Ele chegou lá depois. Isso foi comprovado pelo advogado dele. Eu conversei com o advogado dele, escrevi um artigo aqui na Oeste sobre os detalhes, exatamente por causa dessa conversa com o advogado dele. Ele viu a coisa acontecer na televisão e depois ele foi para lá. E aí ele começou a filmar, e quando começou o quebra-quebra, ele se escondeu ali dentro de um dos prédios. E aí depois ele foi convidado pela polícia a entrar naqueles ônibus. Não, vocês vão para um lugar seguro. E aí ele foi. E aí quando ele chegou lá naquele ginásio, né, na triagem para prender todo mundo, ele até ficou calmo. Ele disse, não, isso aqui, eu nem aqui estava. E eles provaram, pelo horário do estabelecimento comercial do Clezão, que na hora da bagunça, da balbúrdia do quebra-quebra, que ele estava no estabelecimento dele, comercial, estabelecimento de bebida, se eu não me engano. E hoje, nem entre nós ele está mais. Então, essas famílias, elas têm urgência. Nada mais pode sair do radar dos parlamentares. O único medo, o que pode acontecer até outubro no reino de Davi Alcolumbre? Porque ali a coisa não é muito clara e a gente sabe que ele vai de acordo com o vento, quem dá mais, quem dá menos, os conchavos. Então eu não vou enganar, estamos felizes pela semana, estamos. Teve dedo do Alcolumbre? Teve, mas paciência, né? Conseguimos uma vitória importante, 2 vitórias importantes, mas um dia no reino do Alcolumbre não dá, nós ficaremos ansiosos até outubro, porque ele diz que não vai pautar o próximo nome, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal. Anistia, um outro medo. E se passa a anistia e o Supremo derruba? Qual vai ser a reação do Congresso? Eles vão bater de frente, como eles fizeram essa semana? Ou os conchavos, os acordos políticos, eles vão falar mais alto? Nós vamos ter que ficar aí sempre, né, apreensivos, com o joelho no chão e rezando para que o Alcolumbre ele goste desse poder da independência do Senado que havia sido jogado fora já há algum tempo. Augusto, quer comentar a respeito da anistia? A última anistia foi concedida a Alexandre, a última anistia de 79. 79 a anistia foi... O Alexandre pode tratar desse assunto com muito mais propriedade, né? Porque ele viu por dentro. Como é que foi, Alexandre? O Supremo se meteu naquela história ou não? Não, foi puramente político. O Petrônio Portela foi um dos grandes articuladores, né? A oposição da época não queria a volta do Brizola. Eu lembro que o Golbery ria muito. Eles não querem o Brizola, pois o Brizola vai voltar e vai ter os mesmos direitos dos outros. Eles não querem concorrência na oposição.
E foi anistia ampla, geral e restrita para todo mundo. Quem assaltou, quem sequestrou, quem assassinou, quem assaltou banco, foi para todo mundo, né? De parte a parte, dos dois lados. Para quem lutou na guerrilha do Araguaia, para quem combateu a guerrilha do Araguaia, para quem prendeu o sequestrador, para quem sequestrou. Foi para todo mundo para pacificar o país, só que não pacificou, porque até hoje está com essa história, né? Não pode esquecer, não pode esquecer. Anistia é esquecimento. Eu fiz uma entrevista com o Brizola quando ele voltou e perguntei para ele, né, perguntei sobre o dinheiro que Fidel Castro passou para ele para ir para a guerrilha do coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório, que tinha uma guerrilha lá na região de Foz do Iguaçu. E o dinheiro sumiu, o dinheiro teria ficado na lavoura lá do Uruguai, do Brizola. E ele me respondeu: companheiro, o que é anistia se não esquecimento? Vamos esquecer o passado para poder construir o futuro. Então, é isso. Essa foi a anistia de 79. Aí, Paula. eu vou repetir só o seguinte: se eu fosse, é difícil me imaginar no papel deles, mas enfim, se eu fosse um ministro dessa turma aí do Gilmar Mendes, eu já estaria brigando pela anistia para que os juízes escapassem, tá? Eles vão desejar daqui a pouco tempo, eles vão ser os maiores apologistas aí da anistia, porque senão todos os casos vão ser anulados, todas as decisões deles serão punidas, as ilegais, e não faltam, e eles vão se arrepender de não ter apoiado em tempo, no tempo certo, a concessão da anistia. Ana, quer fazer um complemento? Porque alguns ministros já vieram a público dizer que se a anistia for aprovada, Eles não têm nada com isso. Consideram inconstitucional, embora haja o artigo na Constituição, no artigo 48, que prevê aí a prerrogativa da nada Era com isso que eu ia falar depois dessa aula de história do nosso querido mestre Alexandre Garcia. Nós mostramos na quarta-feira o Messias dizendo que a anistia era inconstitucional. Olha do que a gente se livrou. Exatamente, nós mostramos aí, inclusive, a incongruência do AGU Jorge Messias. Mas há uma previsão na Constituição, Marcília sempre lembra, sempre nos recorda, né, Piotr? O artigo 48, inciso 8º, aqui, ó, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, lá o inciso 8, concessão de anistia. Como é que é inconstitucional se tem previsão? De competência exclusiva do Congresso Nacional, neste caso. Os ministros não têm nada com expressamente. isso. Nada com isso. E outra, veja só, né? O Marcília lembrou essa semana também, né? Como é que o ministro do Supremo, vamos lá, há pouco falávamos de brincar, não pode brincar com a Constituição também. Se está na Constituição, não pode ser inconstitucional, mas, meu Deus do céu, faz-se uma Assembleia Constituinte. Eu já disse aqui, me permitam, porque eu adoro contar essa história, eu conheci o doutor Ulisses aos 14 anos de idade, ele foi a Piracicaba, ali na frente do mercado municipal, para quem conhece a cidade, montou-se um palanque, porque ele foi fazer campanha para um amigo dele, Pacheco Chaves, que também foi deputado constituinte. O doutor Ulisses, todo mundo sabe, o senhor, né? O que liderou todo esse processo da Constituição, da nova Constituição. Nós tivemos um esforço institucional, o país, naquele momento, o parlamento se dedicou exclusivamente a isso. Aí vem um ministro do Supremo agora dizer inconstitucional, baseado em quê? Como a Ana lembrou agora do Messias, aí você vê o notável saber jurídico, meu Deus, ele não consegue ler a Constituição. A interpretação de texto, olha, a Constituição, todo mundo, houve por muito tempo um desejo e uma mania de se falar mal da Constituição. Tudo bem, a Constituição ela é tão sábia que ela se permite ser corrigida, ou seja, ser reformada especialmente. Só no que não pode, porque aí são cláusulas pétreas. Os artigos desses casos todos que são polêmicos hoje no Brasil são claríssimos na Constituição. São textos básicos de compreensão normal por qualquer pessoa. Basta um mínimo de interpretação de texto, não precisa ser jurista, não precisa ser advogado, não precisa ser nada. O Alexandre repete aqui com milhões de vezes sobre questões constitucionais. Aí um ministro inconstitucional, uma coisa que está escrita expressamente na Constituição, daqui a pouco eles vão dizer que é inconstitucional, dizer que a República é federativa também, mas não pode.
Paulo, acho que o Alexandre está se manifestando lá. Tá, levantou a mão? Diga. Uma questão bem polêmica que a gente assistiu recentemente, indulto. O indulto é previsto na Constituição e é da exclusiva competência do presidente da República. Né? E, no entanto, isso foi declarado inconstitucional. E é um caso aí que a gente viu recentemente. Né? É um absurdo. Essa questão da terra indígena, a mesma coisa, está muito claro que o tempo do verbo está no presente. Eu não sei, é o problema de falta de conhecimento do vernáculo. Se está no presente, são dos indígenas as terras que efetivamente ocupam, não a que ocuparam ou que venham a ocupar, ocupam, 5 de outubro de 1985. Não é constitucional, o Supremo é que vai decidir. Não, a Assembleia Nacional Constituinte já decidiu, não tem nada que mexer nisso. Ou vai pedir voto para ser constituinte, vai se instalar numa nova Assembleia Constituinte para refazer a Constituição. Isso sim é inconstitucional, é brincar, isso é gravíssimo, brincar com a Constituição brasileira, que é a nossa Bíblia secular. Só recordar que no artigo 5º os únicos crimes que são insuscetíveis de anistia, está aqui: prática de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. E naquele vídeo famoso, o Alexandre de Moraes diz: anistia, atribuição exclusiva do presidente da República, gostemos ou não, ao indulto. O indulto, sim. Isso. É uma atribuição exclusiva do presidente, a concessão do indulto, gostemos ou não. Aí eles anulam o do Daniel Silveira. Não, e veja a insanidade do Supremo atual ao questionar questões constitucionais. A Constituinte, eu acho que foram 559 parlamentares, acho que é isso, alguma coisa neste número. Todos eleitos. A legitimidade de uma Constituição, ela começa lá no processo, ou seja, todo mundo foi eleito para depois discutir e fazer uma Constituição. Agora, 11 ministros se arvoram o direito de questionar uma coisa que foi legitimada pelo voto popular e por um número imensamente superior a 11 ministros, no caso, acho que foram 559. Exatamente. É tudo ao avesso. Esse Supremo está caindo de antiquado. Aliás, na verdade, de pretensioso, né? É o que está acontecendo ao questionar algo como assim.